Meu nome é Alexandre e eu sou do Brasil. Então, eu sempre tive uma vida normal, como qualquer pessoa. Meus pais sempre foram muito protetores e eu vivi muito tempo dentro de casa. Não era alguém que costumava sair muito para balada, para festas ou beber com os amigos. Meu pai fumava, mas eu nunca gostei de cigarro, de nenhum tipo de drogas. Então, assim, tive uma vida, vamos dizer, normal, debaixo da proteção dos meus pais. Antes de me converter, eu era católico, assim, por tradição. No Brasil, a maioria das pessoas nascem como católico, são batizados no catolicismo, e não foi diferente comigo. Eu nasci como católico e a tradição da minha família girava em torno disso, porém era um catolicismo não praticante. Então eu não ia para a igreja e tudo, era basicamente um católico nominal. E minha mãe tinha algum envolvimento também com o espiritismo, então eu também cresci tendo experiências e tendo conhecimento nessa área também do espiritismo, do kardecismo. Antes de conhecer Jesus, para mim era a única verdade e fazia todo sentido para a minha vida. Então eu busquei bastante, inclusive, conhecimento nessa área. Por ser uma pessoa da área de tecnologia, eu sempre busquei muito conhecimento técnico, lógico, tudo para mim, precisava ter uma razão para ser, e eu não era facilmente convencido de nada que fosse sem uma explicação lógica e técnica, e por isso para mim até seria difícil alguém me convencer sobre religião. E eu nunca gostei muito dessa coisa de igreja, justamente porque eu achava algo muito chato e não tinha muita intenção. Tinha algum conhecimento do que era a religião evangélica, mas eu nunca quis me aproximar muito dos evangélicos, porque eu sempre tive essa impressão e essa percepção de que a igreja evangélica ela tinha um viés muito econômico, de explorar as pessoas, de não ser uma coisa verdadeira. E eu tinha esse preconceito, vamos chamar assim, com relação à religião evangélica. E de fato, religião para mim, até hoje, não é algo que eu sei que nos leva para Deus. Eu não sou muito fã de religião. E isso, antes de conhecer Jesus, era pior. Eu era até bem crítico com relação a algumas religiões. E basicamente a minha vida era uma vida normal, como qualquer pessoa correta, que faz as coisas, que busca fazer as coisas certas, busca tratar bem as pessoas. Eu não me via como alguém problemático, vamos chamar assim, Eu não era aquela pessoa que, vamos dizer, precisava de Deus, Eu sempre achei que Deus existia na minha vida e eu não precisava, por ser uma pessoa boa, eu não precisava ir buscar e conhecer a Deus. Essa aqui foi a minha história antes de conhecer a Jesus. Então, a minha experiência de ter encontrado Jesus na minha vida e de ter aceitado Ele como Senhor e Salvador da minha vida foi muito interessante. Como eu disse, eu sempre busquei muito conhecimento e para mim tudo tinha que ter uma razão e um propósito para que eu fosse convencido de que aquilo era real. E não foi diferente com a minha conversão a Cristo, vamos dizer assim. Não foi diferente essa coisa da busca por conhecimento. Então eu comecei a ler um livro que falava sobre o Código da Bíblia. E era um livro de um jornalista que se converteu ao judaísmo por conta de algumas descobertas com relação a verdades e códigos que estavam implícitos na Bíblia e que convenceram a ele de que a Bíblia de fato só poderia ter sido inspirada por Deus. E aquilo me intrigou. Eu
quis, daquele momento em diante, conhecer mais a Bíblia propriamente dita, né? Porque ler livros da própria Bíblia e ouvir pessoas falar da Bíblia é uma coisa, outra coisa é você se encontrar com a própria Escritura. E eu comecei a me interessar por aquilo. Um professor meu de inglês viu que eu estava lendo aquele material, e ele era um homem que conhecia ao Senhor, e ele me perguntou: você está lendo esse livro, mas você já conhece a Bíblia propriamente dita? Eu falei: olha, eu não conheço a Bíblia e tenho curiosidade para conhecer, mas eu acho que essa coisa é muito complicada. Só padres, né, pastores e sacerdotes que leem a Bíblia, né? Eu acho que não é para uma pessoa normal ler a Bíblia. Ele falou: não, muito pelo contrário, muitas pessoas leem a Bíblia. Inclusive a gente tem um grupo de estudo que a gente está fazendo um estudo em cima de um dos livros da Bíblia. E se você quiser ir, você está convidado a conhecer. E eu me interessei demais por aquele estudo, né? E fui conhecer. E foi algo assim tão marcante. Já no primeiro dia que eu estava ali na sala ali com outras pessoas, acho que tinham umas 8 ou 9 pessoas ali fazendo esse estudo. E Deus tocou tanto no meu coração que eu falei: gente, eu sinto que isso aqui deveria ser a igreja, né? E eu não preciso talvez ir para algum lugar onde eu vá sentar e ficar escutando às vezes um sermão para aprender isso que eu estou aprendendo aqui. Eu sinto que isso aqui para mim é igreja. E eu não sabia o que eu estava falando, mas de fato faz sentido isso, né? A própria Bíblia fala que onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali Jesus estará entre eles, e isso é a igreja, né? A igreja não é um lugar, a igreja são uma reunião de pessoas. E aquilo para mim marcou a minha vida. Eles me perguntaram se eu já tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e ter confessado Ele diante das pessoas. Eu nunca tinha feito isso conscientemente, e aí eu fiz nesse dia. E foi aí então que eu conheci ao Senhor Jesus através desse grupo. Então foi tão interessante essa experiência, né, de ali ter entregue a minha vida para Jesus. E logo após, né, eu tive a experiência do batismo e comecei a frequentar a igreja. A igreja na época era uma igreja pequena, se reunia no salão de beleza, né, de uma pastora, e era algo assim tão simples, tão singelo, e ao mesmo tempo tão real. Algo dentro de mim estava como se fervendo, como se borbulhando, algo assim como uma grande intensidade, né, por encontrar mais e mais daquilo que eu estava começando a encontrar. E eu lembro que eu me aprofundei demais nos estudos que a igreja propunha, né, sobre a Bíblia, e cada vez que eu ia me aprofundando, era como realmente, porque hoje eu sei que existe a ação do Espírito Santo, que é uma ação sobrenatural em nós, que excede toda a explicação lógica e humana, né? E como eu falei, eu sou uma pessoa, né, que era muito direcionada pela lógica, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho essa liberdade para me conectar com Deus de uma maneira totalmente irracional às vezes, e de uma maneira tão viva, que me traz realmente experiências muito além do que os pensamentos humanos podem alcançar. Deus, ele de fato, ele é muito além do entendimento humano, e ao mesmo tempo ele se faz simples para aquele que o busca. Isso tudo através da fé, né? E eu descobri esse caminho, né? Esse caminhar com Jesus através da fé, e isso veio trazer para minha vida muitas consequências boas, coisas, né? O meu casamento, a minha esposa, né? Ela veio através dessa busca com Deus, né? Hoje eu tenho um casamento tão abençoado, eu tenho filhos tão abençoados, a minha casa, né? As coisas acontecem em harmonia, o meu trabalho, as direções que eu tenho para a minha vida. Então, assim, depois que eu conheci Jesus, de fato é como se você tivesse uma pessoa muito próxima, né? Que nesse caso Jesus ele atua na sua vida através do Espírito,
E eu tenho essa realidade hoje espiritual que eu gostaria muito de poder explicar para outras pessoas. Às vezes não dá para explicar, mas só para quem experimenta mesmo que a gente consegue realmente conversar até a respeito desse assunto. Então Jesus é muito real na minha vida. Ele é uma pessoa de verdade que anda comigo e que me ensina todas as coisas todos os dias.